Eu gostaria de agradecer também a presença da Selma Cochoge, presidente da ACIAS, Associação Comercial Industrial de Sumaré, e da Elza Cacitas Esferra, presidente do Contur. E agora eu vou apresentar para vocês ele, que é mentor e referência para os contadores. Empresário contábil e mentor com atuação nacional, referência em gestão, marketing e posicionamento para escritórios, Anderson Hernandes conecta estratégia digital e operações para crescimento com margem e retenção. No palco, entrega frameworks práticos para gerar demanda qualificada, elevar ticket e profissionalizar a gestão. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, Anderson Hernandes. Só colocar minha apresentação aqui, tem um vídeo nosso aqui. Pedir, por favor, para desligar essa luz aqui do palco. Solta o áudio, por favor. De novo. Antes de tudo, eu sou empresário, fundador da Tactus Contabilidade, uma das empresas contábeis digitais mais respeitadas do país. Também sou criador da H Educação, uma escola feita para contadores, que já formou milhares de empresários contábeis em todo o Brasil. São mais de 30 anos de experiência real, mais de 10 livros publicados e milhares de pessoas alcançadas com um único propósito: tirar o empresário contábil da operação e colocá-lo no comando do próprio negócio. Não trabalho com fórmulas prontas, trabalho com método, com visão e estratégia e com aquilo que funciona na prática. Porque eu acredito que ou você governa a sua empresa ou será governado por ela. Eu sou Anderson Hernandes. Quem aqui me conhece? Boa. Alguém já assistiu a uma palestra minha? Maravilha. Alguém já esteve lá na nossa sede, na H Educação? Boa. Muito bem. É um prazer estar com vocês aqui. E o que eu vou trazer para vocês hoje? A gente vai falar muito sobre gestão, né? E trazer para vocês uma visão clara do olhar que as empresas contábeis precisam ter hoje em relação aos seus negócios. Quem aqui é empresário contábil? A grande maioria é empresário contábil. Eu sei que nós temos também uma transmissão que está sendo feita online para o pessoal, né? Então, para vocês também, que são empresários contábeis, você vai ver que faz tudo sentido aqui. Bem, o tema da palestra é do operacional para o estratégico, mecanismo de crescimento e resultado, né? E aí é a primeira provocação, né? A gente precisa parar de ignorar a gestão estratégica. E por que isso? Porque quando a gente olha para as nossas empresas contábeis, nós não fomos educados para sermos empresários de fato. Nós estamos ali no papel de empresários, mas toda a nossa formação é uma formação técnica, uma formação focada para poder atender os requisitos técnicos da nossa profissão. Por outro lado, para que você possa ter resultados hoje, não dá mais para você continuar administrando a empresa contábil como você administrava antes, ignorando a estratégia de um negócio. Por quê? Porque o mercado evoluiu muito. E nessa evolução, nós temos aspectos que mudam completamente o olhar das nossas empresas. Por favor. E aí, ou você comanda a sua estratégia da sua contabilidade, ou será comandado por ela. Em 2023, nós criamos uma metodologia, né, que é o mecanismo de crescimento e resultado. O que o mecanismo de crescimento e resultado ele traz? Ele traz um olhar de forma muito técnica para a gestão de uma empresa contábil e trabalha duas variáveis. O resultado que todo negócio precisa entregar, ou seja, sem nenhum pudor, né? Todo negócio precisa dar resultado financeiro, então, ou seja, na última linha do nosso DRE, a gente precisa ter o resultado, a gente precisa entregar a lucratividade do nosso negócio. Por outro lado, como é que você consegue crescer? Se a gente olhar para a maior parte das empresas contábeis, eu tenho 30 anos
nós vamos para o 31º ano da nossa empresa contábil, a maior parte das empresas contábeis elas têm um crescimento orgânico muito pequeno, quando não empresas que começaram a voltar para trás em termos de tamanho de clientes, em tamanho de empresa, e perderam espaço no mercado. Por quê? Porque tem outras empresas que estão crescendo numa velocidade. Agora, como é que você mantém isso de forma bem assertiva? Por isso, a metodologia. E aí, dentro do mecanismo de crescimento e resultado, nós temos o pilar de pessoas, o pilar de operação, o pilar de tecnologia e o pilar de marketing e vendas. Então, existe uma correlação direta dentro da minha metodologia para esses pilares, onde como que as pessoas, dentro de uma operação, como que a tecnologia traz o efeito direto em todo esse processo e como que a gente alavanca o nosso negócio em crescimento com estratégia de marketing e vendas. Tudo começa pelo financeiro. E aí, pensando numa estratégia do financeiro, dentro da metodologia, nós temos ali um olhar muito claro do quanto é que você pode ter em cada uma dessas linhas aqui. E ela está dividida entre gastos produtivos e gastos improdutivos. E, nesse caso, a gente esquece a nomenclatura que nós temos usual dentro da contabilidade. Porque, quando a gente olha, por exemplo, ali, time operacional, tecnicamente, nós não estaríamos chamando isso de gastos. Porém, dentro da metodologia, eu trago uma releitura para a gente poder entender como que isso funciona de forma mais assertiva para o nosso desenvolvimento. Então, eu coloquei hipoteticamente aqui 11%, mas isso não vai importar na metodologia, só vai importar na última linha do resultado que a gente vai ter, porque isso vai descontar, obviamente, ali da receita total. Então, os impostos 11%, aí nós podemos ter até 33% de time operacional. O que é time operacional? Time que está conectado diretamente com a operação. Isso inclui, se você tem um sócio operacional, existe uma forma de como você vai segregar a função desse sócio dentro da sua operação, para que você não traga uma miopia nesses dados. Mas, de modo geral, seu time fiscal, contábil, trabalhista, legalização, etc., com todas as suas incidências, você precisa incluir nesses 33% aí. Aí, ferramentas de tecnologia até 5%. Então, tudo aquilo que você vai investir em ferramentas de tecnologia, você precisa colocar dentro desses 5%, infraestrutura até 5% e marketing e vendas até 10%. Por que 10% de marketing? A maior parte das empresas não investem nem perto disso. Por quê? Porque, de modo geral, aquela primeira linha está muito maior do que deveria. E aí você tem um custo operacional alto, você não tem recurso para você investir em marketing e vendas. E isso impede o seu crescimento. E aí nós chegamos ao grau de eficiência operacional, que é nada mais, nada menos do que a gente pegar 100% da nossa receita e diminuir esses percentuais que estão ali, tirando a parte do imposto, porque o imposto ele vai sair lá no final da aplicação da metodologia. Então, se você somar, por exemplo, 33 com 5, com 5, com 10, então nós estamos falando ali 43, 53%. O seu grau de eficiência operacional barra crescimento, ele tem que ser acima de 46%. Por quê? A gente pode depois ter até 16% entre time não operacional e despesas em geral, e a nossa margem bruta tem que ser 20%, acima de 20%. Tá, mas onde que entra o prolabore dos sócios? O prolabore dos sócios que estão no operacional, entra no operacional. Mas como que eu lanço esse prolabore dos sócios? Então, vamos pensar na seguinte hipótese. Imagine que você tem uma empresa contábil que tenha seus 10 funcionários e esteja faturando ali cerca de R$100 mil por mês. Então, você tem 2 sócios. E aí você tem um sócio operacional e cada um dos sócios está fazendo uma retirada, por exemplo, de R$20 mil. R$40 mil de prolabore, os 2 sócios, e aí você tem ali um custo de folha operacional que está em R$20 mil também. 30 mil para poder arredondar por conta da quantidade de funcionários. Teria que ser um pouco mais de R$100 mil mês. Mas só para a gente usar como exemplo aqui, tá? O que a gente tem que olhar? Se você fosse pegar uma pessoa que é sócio e que está exercendo uma função operacional e você fosse trazer essa pessoa de mercado, quanto custaria essa pessoa?
Eu traria um bom profissional pela função que o meu sócio está exercendo ali de gestão na operação, sei lá, por R$7.000. Então, você segrega R$7.000 do sócio para o custo do gasto produtivo, que eu coloquei lá dos 33%, os demais você vai tirar da última linha, como se você estivesse fazendo uma antecipação de lucro. Mas não é antecipação de lucro, eu não estou entrando no mérito como você está fazendo. Eu estou te mostrando como aplicar a metodologia para você poder entender e dar uma visão clara do que é factível numa operação. Por quê? Porque senão você traz uma visão míope para a aplicação da metodologia. E aí, no grau de eficiência, se você, por exemplo, está com 59% de custo total com os gastos produtivos, então você está com uma eficiência péssima. De 41% a 45%, ruim, de 46% a 49%, ou seja, você está com 59%, ali embaixo, ideal, até 51%. Então, lembra-se, somando os gastos que eu mostrei anteriormente, se somando tudo aquilo ali está em 51%, você tem dentro do ideal. Agora, se você tiver 50% ou menos, aí você tem excelente. O que é muito difícil hoje, você ter um grau de eficiência dentro do excelente. Como que a gente organiza isso? Começa pelos planos de categorias que nós temos. Então, aqui, por exemplo, é uma leitura do meu próprio Conta Azul que eu trouxe para vocês. Então, eu tenho lá, por exemplo, as nomenclaturas das contas. Percebe que, quando eu coloco lá INSS da área operacional, eu estou segregando todo o meu INSS. Para quê? Para que eu consiga enxergar linha a linha, de forma bem analítica, quanto que está custando, não somente o meu custo operacional total, mas quanto que está custando cada linha dentro da minha operação. Então, eu sei exatamente quanto custa o meu contábil, eu sei exatamente quanto custa o meu fiscal, na totalidade. Porque eu coloco lá o INSS, eu coloco lá rescisões trabalhistas, eu coloco lá convênio odontológico, convênio médico, etc. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para vocês poderem entender. Então, tudo isso está segregado lá dentro do meu sistema de gestão financeira. Quando eu pago os comissionamentos, a gente paga comissionamento em várias etapas da nossa cadeia. Então, eu pago comissionamento, por exemplo, para o time comercial. Nós temos lá um SDR, que é uma pessoa que faz processo de pré-venda. Eu tenho 2 vendedores, tenho um gerente de vendas. Tenho um sócio no marketing. Tenho sócio na operação. Tenho área legal que recebe comissionamento das aberturas, alterações, regularizações de e-mail, por exemplo, que a gente faz. Então, a gente vai pagando comissionamento em diferentes fases da cadeia. Tudo isso está segregado ali dentro do nosso sistema de gestão financeira. Despesas de marketing também, idem. Ferramentas e sistemas, por exemplo, então a gente tem tudo segregado, só para vocês entenderem um pouco essa leitura. E lá na receita, a mesma coisa. Aberturas de empresas, alterações, tal, honorários mensais, recálculos, estudos tributários, due diligence, declarações, etc. Está tudo segregado. Receitas financeiras também separado. Aí a gente chega no DRE estratégico do negócio. Me desculpa, mas vocês não vão conseguir ler, mas não é culpa minha, é que realmente não dá para a gente conseguir ler por causa do data show. Mas o pessoal da Cards Nova vai liberar para vocês os slides. Aí nos slides vocês vão ter clareza do que eu estou mostrando aqui. Mas basicamente aqueles quadros anteriores que eu montei, eu coloquei aqui para vocês verem num quadro estratégico, para vocês entenderem como que isso funciona dentro de uma leitura de uma planilha. Isso é o print de uma planilha minha, tá? Dentro da nossa metodologia, para vocês poderem entender. E lá tem os percentuais que eu acabei de citar sobre cada um dos itens. Como é que a gente aumenta a eficiência? Primeiro, aumentar a receita para marginalizar custos. Então, vamos entender um conceito muito claro de gestão. Se você está tendo problemas de eficiência operacional, o que a gente precisa? E quando eu falo eficiência operacional, olhando sobre a ótica financeira. Tá? A gente precisa primeiro olhar para a linha da receita. Porque se eu aumento a minha receita e mantenho o mesmo custo, e eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem na nossa empresa contábil, a gente começa a marginalizar melhor os nossos custos. Então, isso já dá um impacto positivo. Segunda forma, analisar todos os gastos produtivos. Então, por onde eu vou começar? Eu preciso olhar primeiro para a minha operação. Porque se ela está representando hoje, hipoteticamente, 40%, 45% do meu gasto total,
sobre a minha receita, aonde que tem que ser meu olhar primeiro, que eu vou ter que ver por que eu estou tendo ineficiência, é a ineficiência operacional. Porque, assim, se eu tenho hoje, a gente tem uma comunidade dentro do nosso programa de mentoria, representa 280 empresas contábeis diferentes, de diferentes segmentos. Eu tenho desde quem fatura R$30 mil mês lá, até quem fatura hoje 15 milhões ano. Se eu consigo mostrar, aplicar dentro da comunidade esses percentuais, a gente consegue buscar isso dentro da comunidade. Se você olhar para a sua empresa contábil e ver, por exemplo, que seu gasto operacional está muito fora do que é razoável, ou você olhar para a sua empresa contábil, você vai ver que você está alocando recursos em lugares que não vão gerar o resultado de crescimento que você precisaria ter, então, ao revisar todos esses processos, você começa a ir ajustando os ponteiros que vai dar o resultado que você precisa. Reavaliar time operacional. Então, por exemplo, o time ele está entregando menos do que deveria. Quanto que o time operacional pode entregar? Eu vou mostrar o que a gente entrega. E aí você tem referência, por exemplo, do que é factível. Reavaliar ferramentas e sistemas. Quantas ferramentas e sistemas que você comprou que não estão sendo utilizadas? Quantas ferramentas que você não tem e que precisaria ter? Porque, olha só, olha o racional. Se eu preciso ter mais eficiência operacional, o time está patinando para entregar. Se eu coloco uma ferramenta, essa ferramenta tem que mexer de forma proporcional ao meu custo operacional. Porque a tecnologia, ela está na outra ponta com o que nós temos em relação ao nosso custo trabalhista. Então, só vai fazer sentido você colocar uma tecnologia se você conseguir validar que essa tecnologia vai te dar um ganho para justificar o que você está investindo nela. Então, a gente tem hoje ferramentas de automação, a gente tem ferramentas de controle e nós temos ferramentas de relacionamento. Então, por exemplo, ferramentas de automação. Quando você vai lá e coloca uma ferramenta, por exemplo, de automação para automatizar alguma tarefa dentro do fiscal, por exemplo, fechamento do Simples Nacional, você está dando um ganho operacional, porque aquele profissional faria aquilo pessoalmente. A gente tem ferramentas próprias dentro da Tactus. A gente tem uma área de tecnologia, são 3 profissionais de tecnologia da Tactus. E a gente desenvolve ferramentas próprias, muita coisa com IA. E aí o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, ferramentas que pegam o serviço de 8, 10 dias que o profissional fazia, e essa ferramenta faz em 1, 2 dias, de forma automatizada, a função de um robô, por exemplo. A gente tem, por exemplo, fechamento da GIS online, dentro da prefeitura, que utiliza o sistema da GIS. Então, só CNPJs para fazer encerramento de GIS hoje, a gente tem por volta de 1.500, mais ou menos. Isso é feito por um robô, sem que um humano tenha que fazer esse trabalho. Só que quem fazia isso? Um profissional fazia isso no lugar. Só que quanto tempo o profissional levava? Levava ali quase meio mês para poder encerrar, porque na hora que ia acessar o sistema não funcionava, porque caía o sistema, ou porque estava muito demandado. E o robô faz isso durante o dia e durante a noite. Então, a gente tem máquinas virtuais que rodam robôs simultaneamente para poder rodar essas ferramentas que a gente precisa. Outro exemplo que a gente desenvolveu. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta lá que ela vai para a nossa... Nós temos uma sede virtual, tem 1.000 e tantos CNPJ na sede virtual, e aí ela consulta a situação de todos os CNPJs dentro da sede virtual na prefeitura, por exemplo, e faz isso de forma automatizada. Outra ferramenta que entra no Conta Azul todos os dias, algumas vezes por dia, e aí baixa todos os valores pagos e não pagos, e já monta automaticamente um dash de resultado dentro do financeiro para poder fazer o bloqueio ou desbloqueio do cliente inadimplente ou adimplente. Tudo isso é feito automatizado. Entendeu? E aí, identificar ineficiências em produtividades, reavaliar time não operacional e analisar todos os gastos improdutivos. E implementar novas tecnologias. Seguinte, não tem outro caminho. Ou você olha para a gestão da sua empresa contábil, ou a sua empresa contábil vai perder espaço. Ou você implementa a tecnologia e vende isso para o time entender que a tecnologia é uma aliada do time e não um concorrente das funções das pessoas que estão no time, ou a sua empresa contábil vai perder espaço. Porque a realidade é essa. Falando sobre tecnologia, aqui
é um olhar que nós temos em relação à tecnologia. Primeiro, a gente tem que estar um passo à frente das demais contabilidades nesse quesito, entregando mais valor, ser mais eficiente, ter um ambiente inovador e ser mais estratégico. E estar 2 passos à frente da nossa própria operação. Agir preventivamente dentro da própria casa, otimizar sistemas, rotinas, pessoas dentro do negócio. Então, a gente tem 2 premissas claras. O que está acontecendo no mercado, a gente sempre estar à frente. Eu fui o primeiro usuário na minha empresa contábil do ChatGPT versão Pro, assim que a OpenAI liberou a versão. E aí eu fui entendendo aquele rolê, fui entendendo como aquilo podia ajudar no meu dia a dia, e eu fui vendendo a ideia para os sócios. Eles levaram 2 meses para poder começar a adotar o ChatGPT. Hoje a gente tem uma camada de pessoas que utilizam a conta Pro, que vai todos os sócios, todos os gestores e algumas pessoas da operação. Para quê? Ganho de produtividade. Criamos vários agentes internos que resolvem as coisas de forma absurda. Ontem mesmo eu estava falando com uma mentoranda e ela tinha o seguinte desafio. Ela me chamou e falou assim, ela me chamou na segunda-feira e falou assim, Anderson, eu vou fazer um evento, tal, tenho 15 minutos de pitch. Ela vai ser expositora e vai ter 15 minutos no palco. Aí ela montou lá uma estrutura do que ela ia falar e mandou para mim. Eu falei, não faz sentido você falar sobre você, sobre as suas aptidões, os seus pensamentos em relação à questão do que você almeja como contador, porque isso não interessa o empresário que está ali, você tem que falar sobre ele, o que faz sentido para ele. Então, você vai reestruturar isso aqui e você vai mandar para mim, que eu vou reavaliar, mas dentro de uma estrutura onde você vai entregar valor para ele e você vai usar o final da sua apresentação para fazer um pitch, que pode ser em torno de 3 minutinhos ali, que aí você leva o pessoal para o stand. Dei instruções para ela, aí ela mandou ontem para mim o pitch novamente feito. O que eu fiz? Aí eu dei uma olhada rapidamente, vi que estava na linha tal, agora vou melhorar isso aqui. Aí eu tenho um copywriter meu, um copywriter é um agente do ChatGPT que cria os textos persuasivos. Mandei para lá, mandei os dados todos do evento, dei todas as informações que ele precisava, eu falei assim, agora eu quero que você pegue isso aqui e analise isso aqui para mim e diz se a narrativa está adequada. Ele me deu a resposta, falou, agora eu quero que você, então, reescreva esse pitch para mim. Ele reescreveu e eu mandei para ela. Ele veio 3 minutos para fazer isso. Se eu fosse fazer esse mesmo trabalho, ajudando ela há 2 anos atrás, eu levaria 2 horas do meu tempo para poder fazer esse trabalho e não entregaria com a mesma qualidade que o meu agente entregou, mesmo com toda a minha experiência. Mas eu treinei ele para isso, para que eu possa, por exemplo, ter agilidade no meu trabalho. Aqui, para vocês entenderem, a gente usa uma ferramenta que chama-se Monday, e dentro do Monday a gente organiza todos os trabalhos que estão sendo executados em termos de tecnologia. Então, isso é tão sério para nós dentro da Tactus, que a gente tem uma head que é sócia, que é a Bruna, e ela comanda esse time de tecnologia, que são 3 pessoas que eu falei para vocês. E aí, ela, semanalmente, alinha com o time as prioridades. A gente criou uma outra ferramenta, porque a gente tem uma intranet interna, onde os funcionários têm várias funções lá dentro, dentre elas comunicados, chat de conversa, várias coisas ali. Mas uma das coisas que nós colocamos recentemente nessa ferramenta, seria como se fosse uma rede social da nossa empresa, a gente colocou lá para eles poderem fazer requisição de tecnologia própria para atender alguma demanda que eles têm na área deles. E aí, quando eles fazem essa requisição vai para a Bruna e a Bruna avalia. Outra coisa também, para a gente ganhar mais produtividade desenvolvendo tecnologia, a gente começou a remunerar comissionamento pelas entregas que os nossos programadores fazem. E a gente criou método de avaliação para poder entender. Quando eles sugerem uma tecnologia nova, tem um tipo de remuneração quando eles entregam, se for validada para ser feita, entrou no framework para ser feito, aí, quando entrega, recebe o comissionamento. Quando a tecnologia tem um grau maior ou menor de complexidade de desenvolvimento, também tem uma diferenciação nesse comissionamento que a gente faz. Então, ou seja, os moleques ficam ali, eles querem buscar coisas que eles podem fazer para poder diminuir o nosso tempo, de aumentar a nossa produtividade, diminuir aí a nossa ineficiência operacional, para poder tornar o negócio mais eficiente, porque eles são remunerados em cima disso também.
Entendeu o jogo? Esse é o jogo que vocês precisam entender sobre tecnologia. Então, 4 principais ferramentas de IA que a gente usa. ChatGPT, né, que eu já falei para vocês, Gemini, Humanos e o Cloud. São 4 ferramentas que a gente usa lá. As 2 primeiras são ferramentas mais conhecidas, outras 2 de baixo são ferramentas usadas muito para parte de desenvolvimento. Não são todas, a gente usa outras ferramentas também. Eu, particularmente, também uso para o meu dia a dia outras ferramentas também, mas só para dar um norte aqui, que eu poderia colocar aqui 30 ferramentas diferentes e você falar, por onde eu começo? Entendeu? Então, começa pelo ChatGPT e vamos fazer uma conversa aqui, nós estamos no ambiente seguro, eu estou mostrando os dados da minha empresa aqui, agora vocês vão ser sinceros comigo. Quem aqui usa o ChatGPT todos os dias? Quem aqui tem uma conta Pro do ChatGPT? Quem aqui usa agente do ChatGPT? Quem aqui nunca abriu o ChatGPT? Gente, aí vai ficar uma tarefa para o senhor, né? Isso é uma coisa importante a gente pensar. Por quê? Porque nós estamos falando de um outro rolê de tecnologia, que supera tudo que a gente tinha antes. Então, quando a gente olha para a classificação de tecnologia, a tecnologia de inteligência artificial, ela supera tudo que nós tínhamos antes. E o que te pede é avançar na tecnologia, né? Então, vamos pensar no iceberg. Então, dentro do iceberg, nós temos a tecnologia e nós temos abaixo dela a cultura, os hábitos e as crenças. O que acontece? O maior desafio não é técnico, e sim cultural. Porque o que impede a inovação não é a ferramenta, e sim o apego ao processo antigo. Eu venho de uma escola de contabilidade tradicional, entendeu? Voltando ao retrospecto da minha empresa contábil, eu já cheguei a ter arquivo próprio de documentos dos clientes. Só um cliente tinha conosco 70 caixas de arquivo morto. 700 caixas de arquivo morto. Um cliente, 700 caixas. Uma empresa gigantesca, todo o arquivo morto deles era terceirizado com a gente. A gente tinha outras 300 caixas de todos os outros clientes que nós tínhamos. Era 10 de um, 5 de outro, 1 de outro e tal. Em 2014 para 2015, a gente começou esse processo de transição para o digital e nós levamos 2 anos para poder se livrar de todo esse arquivo morto. Comecei se livrando das coisas que poderiam ser destruídas. Eu mesmo, sozinho, com a ajuda de pessoas, eu mesmo, com a ajuda de funcionários da minha empresa, a gente olhava caixa por caixa e dizia, isso aqui joga fora, isso aqui não joga fora, isso aqui devolve para o cliente, isso aqui não devolve, e fazia essa separação. Tinha aqueles clientes que largaram os documentos para trás, porque a gente tinha muito disso, né? Hoje a gente não guarda mais documento, mas lá atrás a gente tinha muito disso. E aí eu pegava os clientes que tinham largado lá alguns anos lá e não estavam nem preocupados. Eu falei assim, o cara não está preocupado com os documentos dele, eu vou estar preocupado? Foda-se, queima isso aqui. E pronto. E aí a gente foi se livrando de tudo isso aí. Hoje você, para quem foi na nossa sede já? Mas na sede nova. Você não conhece a sede nova. Aí você precisa voltar lá, né, cara? Eu nem vi que você está, agora que eu vi que você está aí. Alguém conhece a sede nova, não? Você conhece a sede nova? Você esteve lá esse ano? Lá no 32º andar. Você viu algum documento lá? Entendeu? É sobre isso. Ah, Anderson, mas a minha empresa também não tem documento. Tudo bem, é sobre isso. Então, você está no caminho certo em relação a isso. Mas por que eu estou falando sobre documento que eu nem deveria falar sobre isso? Porque eu estou falando, tipo assim, algumas camadas atrás da evolução de uma contabilidade. Eu estou falando porque eu ainda olho as contabilidades, e sobretudo quando a gente vai mais para o interior, e eu viajo o país todo, o Brasil todo palestrando, a gente vê coisas assim que é sinistras ainda. Que em escritórios contábeis que ainda estão achando que aquelas caixas de arquivo morto que estão atrás, tudo bem organizadinha, com os nomes dos clientes na frente, ainda é um diferencial competitivo deles. Se orgulham daquilo. Bota fogo naquilo. Porque aquilo é o atraso da sua vida. Entendeu? Estou batendo, né? Mudar cultura é mais difícil do que instalar um novo sistema. Então, ou seja, contratar um sistema, se eu chegar aqui, vocês estão malucos com o que eu estou mostrando, e chego aqui e falo, eu faço um pitch de um sistema para vocês. Olha esse sistema aqui, não sei o quê. Vocês compram o sistema fácil. Por quê? Porque isso deixa nossos olhos brilhando, entendeu? Só que qual é o problema? O problema é você conseguir fazer esse sistema rodar na sua empresa contábil. O problema é a cultura da equipe entender isso
E eu vejo muitos que estão aqui com uniforme, tudo. Quem é de equipe aqui que está aqui? Que não é empresário, que é de equipe. Então, vocês são privilegiados por estarem aqui, porque vocês conseguem entender que a mentalidade do funcionário que vai ter resultado é a mentalidade que está ligada à tecnologia. Se você entender o jogo da tecnologia e usar a tecnologia ao seu favor, o seu trabalho vai ficar melhor. E você vai agregar muito mais valor àquilo que você tem hoje dentro dos seus diferenciais competitivos no mercado de trabalho. Porque hoje, por exemplo, para mim é um desafio, às vezes, encontrar um profissional que está ligado à tecnologia no nível que nós estamos usando lá. E, às vezes, eu vejo, por exemplo, pessoas lá que não passam no processo seletivo por conta disso. E aí você sai do papel de bombeiros e vai para o papel de estrategista. Então, a tecnologia vai tirar você da rotina operacional e te colocar no papel de visionário dentro do seu negócio. Trazer alguns dados aqui da base da nossa empresa H Educação, tá? Só para poder contextualizar, eu vou mostrar daqui a pouco sobre isso, mas a gente tem nossa empresa contábil e nossa empresa de educação, que é a H Educação. Hoje, os faturamentos de 100 a 500 mil ano, percentual de folha médio dos membros da nossa mentoria, 30,8%, de 500 a 1 milhão, 32,16%, de 1 milhão a 3 milhões, 32,30%, de 3 milhões a 7 milhões, 30,17%. Está aqui alguns benchmark para vocês poderem levar. Alguns desafios, né? Mão de obra qualificada e retenção. Todos reconhecem que precisam de um crescimento ativo menos dependente de casualidades em marketing e vendas. Processos mais claros e eficientes, sócios sobrecarregados em diferentes intensidades, mas todos têm o sócio preso no dia a dia. Todo mundo que está à frente de uma cadeira de gestor de uma empresa contábil tem, em determinado grau, sobrecarga de trabalho. A diferença, por exemplo, que um sócio que está sobrecarregado operacionalmente, muitas vezes ele não está aqui, porque ele recebeu o convite para vir aqui. Mas na hora que ele ia vir aqui, ele pensou assim, mas eu vou deixar de fazer aqui o fechamento de um cliente aqui, aí o cliente vai me chamar, eu estou no evento lá, eu nem sei o que eles vão apresentar lá e tal, eu vou ficar aqui que eu vou ser mais produtivo, eu vou entregar. Entendeu? Enquanto quem está tendo resultado está se desenvolvendo. Entendeu? Eu saí de lá de São Bernardo do Campo, a minha empresa contábil, quase 3 horas para vir para cá. Daqui a pouco eu já volto de novo para lá. E assim, a minha empresa contábil está tudo rodando. Porque eu não estou preso na operação. Isso me dá liberdade para estar aqui entregando isso para vocês, para a gente poder estar aqui evoluindo juntos. E coisa que quem está preso na operação não consegue enxergar isso. Aqui eu trouxe um quadro para vocês entenderem, separado, por exemplo, ali, em quem fatura até 1,5 milhão ano, quem fatura de 1,5 milhão a 3 milhões, e acima de 3 milhões, como é que está ali? O sócio, pessoas, processo, crescimento, clientes, então vocês vão receber esse material aqui. Mas só para vocês entenderem um pouco ali o desafio. Por exemplo, quem está faturando até 1,5 milhão ano está preso no operacional, já quem está acima de 3 milhões tem que estar no estratégico. Então, só para vocês entenderem um pouco essa correlação de mudança para quem está em outros aspectos. Agora, dados meus. Folha operacional e benefícios, 29,85 em 23, 24, 29,05. Ferramentas de sistema, nós saímos de 5,54 para 4,36. Infraestrutura, está praticamente igual. Marketing, a gente estava gastando 9,92 de marketing, ou seja, estava gastando mais do que eu estou dizendo para vocês, vocês podem gastar. Mas eu pagando o preço do crescimento, botando mais de 10% no total, porque eu tenho vendas e marketing, então eu cheguei a gastar em 23, por volta de 17% da minha receita. Já 24 ficou bem equalizado nos 10%. Erros operacionais, para mim, me custa 0. 0,20 é a minha taxa de despesa que eu tenho com erro operacional na minha empresa contábil. Tráfego pago que eu trouxe, por que eu trouxe esse dado aqui? Porque esse tráfego pago está lá na linha de marketing. Eu só trouxe aqui um recorte para vocês verem que diminuiu o nosso investimento em ads. E esse eventos também está na linha de marketing. Então, eu diminuí o meu investimento em eventos de 3,34 para 0,67. E total de investimentos na linha está em torno de 2% ao ano. Deixa eu só pegar minha água aqui. E olha isso aqui vai bugar a cabeça de vocês.
1.270 clientes foi o que nós trouxemos de janeiro de 2023 até o mês passado, 9 de 2025. 1.270 clientes. Tamanho da nossa equipe. A gente estava aqui em 31/12 de 22, porque eu queria pegar justamente o recorte do primeiro dia do ano de 23, né? Então, como é o último dia que conta, então peguei aqui. 31/12 de 22. Aqui vocês não estão enxergando, mas 86 funcionários. Aqui nós chegamos a bater 97, 85, 82, 85, 83, 81, 83, mês passado, 80 funcionários. Como é que você explica isso aqui? 1.270 clientes convertidos, e não vou nem falar que nós diminuímos a nossa equipe, tá? Por quê? Porque eu sempre tenho vagas que estão sendo preenchidas, então eu estou pegando o recorte 31/12, pode ser que tenha tido 2, 3 pessoas que saíram antes disso, pode ser que eu sei que tem vagas, por exemplo, que não foram preenchidas, então seria igual. Como é que você explica isso? O que aumentou meu custo aqui? Obviamente, aumentou meu custo porque eu tenho pessoas com senioridade diferente, plano de carreira, as pessoas dentro do plano de carreira vão progredindo a sua carreira dentro da Tactus, então tem esse custo por... Agora, em quantidade de pessoas, como é que a gente faz isso aqui? A gente faz isso aqui porque a tecnologia, os processos, perfil de cliente, toda a nossa metodologia permite você ir realocando as pessoas nos lugares certos. Então, eu tinha lá, por exemplo, 5 pessoas no meu financeiro, custo improdutivo. Hoje eu tenho 3 pessoas. Eu tinha lá, por exemplo, 4 pessoas no legal. Hoje eu tenho 3 pessoas no legal. Então, cheguei a ter 5 pessoas no legal, tenho 3 pessoas no legal. Por quê? Botamos algumas automações, coisas assim que resolveu, tipo assim, contrato social sai automatizado, a gente pega os dados do comercial, já vai para a plataforma já faz os contratos automatizados, por exemplo. Outras coisas que nós colocamos, a própria tecnologia que o próprio governo proporciona de ajustar algumas coisas, permite você avançar. Então, é isso que vocês precisam entender. Como é que vocês fazem mais com o mesmo time, ou até menos pessoas, se você chegar à conclusão que você precisa diminuir o seu custo. Olha a produtividade, aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas tem aqui os gestores de equipe, a distribuição por áreas, clientes por fechamento no fiscal, por profissional, 146 empresas, a nossa produtividade. Clientes por fechamento contábil por profissional, 151 empresas. Aí você vai falar assim, mas você está falando em empresa PJ, MEI, Simples Nacional. Não. Nas carteiras dos times, a gente tem uma média de 20% a 30% de empresas do lucro presumido. Eu tenho empresas do lucro real, mas não está nessa conta aqui, porque eu tenho um CNPJ próprio do Tactus Prime, que atende especificamente essas empresas que exigem mais consultividade. Tá? Então, eu não posso olhar para produtividade da mesma forma que eu olho aqui, porque, obviamente, lá eu tenho um ticket que é muito, muito maior para essas empresas. E clientes por atendimento fiscal estão 373 empresas atualmente. Então, como é que funciona? A gente tem lá segregado por fechamento e por atendimento. Então, eu tenho profissional só fazendo atendimento de clientes e profissional só fazendo fechamento de clientes sem falar com o cliente. Então, é para você entender. Então, praticamente hoje, a cada 2 profissionais, a cada um profissional, eu tenho 2 profissionais para fazer o fechamento. Então, por exemplo, hoje, um combo de 300, quase 400 clientes em média, eu consigo atender com 3 profissionais na área fiscal. Vamos fazer uma continha simples aqui. Vamos pegar um ticket médio de R$450 e vamos multiplicar por 370. Alguém tem uma calculadora fácil aí? Quanto que daria? 370 vezes R$400. 120 mil, mais ou menos? 370. 450. 150 mil, mais ou menos. 150 mil. São 3 pessoas no fiscal. Claro que eu tenho o custo também do contábil. Né? Se eu pegar a produtividade do contábil lá, eu estou com... A cada 2 pessoas, mais ou menos, em média, eu bato ali o que seriam por volta de 370... Só fazer uma continha mais ou menos. Vocês conseguem entender qual é a correlação de custo que a gente tem operacional para atender esses clientes. É sobre isso que eu estou falando.
É olhar o tempo todo de como você pode entregar mais com o mesmo time que você tem. Então, ou você entende o novo jogo da contabilidade, não sou mais... Você está defendendo que você tem que ter ticket baixo, eu não estou defendendo isso. A gente fecha contratos. 800, 1.000, 2.000, só que não é todo tipo de contrato hoje que você vai fechar acima de R$1.000. Existe uma questão, por exemplo, o cara que vier fazer a abertura de empresa hoje, ele não vai assinar um contrato de R$1.000, porque ele nem tem demanda de faturamento para isso, entendeu? Agora, obviamente, o cara chega lá, está vindo de uma outra contabilidade, ele já tem uma estrutura, é claro que isso vai ser precificado. A gente tem lá, num grupo de WhatsApp, dentro do comercial, só para discutir os contratos personalizados. Eu, inclusive, estou dentro desse grupo. E lá são discussões de contratos, 2, 3, 4, 5 mil reais. Claro que o fluxo de fechamento é diferente do fluxo de fechamento de um contrato menor. Mas nós temos uma variação de ticket. Então, tem mês que o ticket médio nosso lá fica em torno de R$600, porque a gente traz outros contratos maiores, aí sobe o ticket médio, tem mês que é um pouco menos, entendeu? Só para vocês entenderem a lógica do que eu estou apresentando para vocês. Aqui, a nossa segregação de custo vai estar no material para vocês, não vou ficar gastando energia aqui. Como é que eu faço a gestão dos meus negócios? Para a gente poder avançar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Tactus. Eu tenho 5 sócios na Tactus, e aí eu tenho as submarcas todas. A contabilidade, Legal, Prime, MEI, BPO, BPO Prime, Brand, que faz marcas e patentes, Seguros, que é a Tactus Seg, Sede Virtual, e Tactus Expert, que é a marca recente que nós criamos. Tactus Expert, projetos de reforma tributária, projetos de recuperação tributária. Então, por exemplo, só o mês passado, mas não é todo mês isso, mas o mês passado nós fizemos um trabalho específico sobre 2 teses. A gente conseguiu fechar 62 contratos de recuperação tributária, mês passado e parte do outro mês. 62 contratos de recuperação tributária. Foi fechado dentro do Tactus Expert. Eu tenho uma sócia que está à frente desse processo e tem 2 profissionais que são profissionais especialistas na área tributária que estão junto com ela para poder fazer as execuções. Hoje, por exemplo, até filmei, depois eu até vou postar ou no Reels ou no meu Stories, eu não decidi ainda, eles estavam dando um treinamento lá sobre um dos trabalhos que nós temos, que é sobre a tributação das empresas que fazem locação via Airbnb e outras ferramentas como Booking, etc. e tal. Então, eles estavam dando um treinamento sobre isso para a equipe comercial. Por quê? Porque a gente tem um trabalho específico para atender esse segmento de mercado, por exemplo. Então, só para vocês entenderem um pouco esse racional, isso sai do Tactus Expert. Aqui, a nossa empresa de educação, então, os eventos presenciais, a H Gestão. Alguém esteve no H Gestão na nossa sede? Pô. Só você, né? Que turma que você teve lá? Turma 8. Beleza. A gente vai entregar daqui 2 semanas a turma 10, e em novembro a turma 11. Então, o que é o H Gestão? Depois eu vou falar sobre ele para vocês. Mas é um evento de 2 dias focado em gestão, onde eu mostro tudo isso aqui que eu estou falando para vocês aqui, 1 hora e 20 horas de conteúdo detalhadamente. A nossa plataforma H-Club e a plataforma Clube de Segmentados, que nós estamos lançando agora, que não vai estar aberto para o mercado, é exclusivamente para os nossos grupos de mentoria, mas futuramente eu posso abrir para o mercado, ainda não foi decidido sobre isso. As nossas comunidades de mentoria, que é o H-Platinum, o H-Mentoria e o Start, que é o Start para quem está faturando abaixo de 30 mil reais, o Platinum que fatura até 1,5 milhão de reais, desculpa, até 3 milhões de reais, e o H-Mastermind acima de 3 milhões de reais. O meu trabalho como influenciador de algumas marcas, eu e a Fernanda, as palestras, e do lado de cá, participações societárias, que eu tenho através de Media for Equity e outras cadeiras como conselheiro, etc. e tal. Recentemente a Conta Azul foi vendida, então eu estou saindo de lá da Conta Azul nesse momento para dar lugar ali a outros projetos. 5 premissas da minha gestão. Primeiro, agenda organizada. Ponto. Você não consegue ter alta performance se você não tiver organização de agenda. Então, tem vários preceitos, somente dentro dessa premissa eu vou deixar alguns insights para você. Eu só participo de reuniões que realmente fazem sentido. Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião de marketing e vendas. É uma reunião, uma empresa que nos assessora, todo mês ela entrega uma reunião de resultado para a gente, e aí eu participo dessa reunião. Eu não participo daquilo que não faz sentido,
Eu não entro e nem requisito nenhum dos meus sócios sem que seja requisitado via reunião, nem a minha esposa. Eu tenho a minha sala, ela tem a sala dela, e eu não entro na sala dela, e nem ela entra na minha sala para requisitar nada, sem que a gente anteriormente combine que a gente possa se falar. Porque ela tem a agenda dela, eu tenho acesso à agenda dela, tenho acesso à minha agenda. Os meus gestores, né, que respondem para mim, têm acesso à minha agenda, e tudo é organizado. Desde a hora que eu acordo, eu vou mostrar para vocês, até a hora que eu vou embora, dormir, está tudo organizado na minha agenda, para aproveitamento máximo da agenda. Só aceito projetos que fazem sentido. Então, ou seja, para estar aqui, só foi possível porque a agenda permitiu, porque realmente fazia sentido estar aqui, porque eu escolhi estar aqui. Eu não aceito convite nenhum que não faça sentido. Por quê? Porque se você não é dono do seu tempo, todo mundo vai mandar na sua agenda. Cliente não pode mandar na sua agenda, funcionário não pode mandar na sua agenda, marido e mulher não pode mandar na sua agenda. Então, ou você tem controle sobre a sua agenda, ou você não é produtivo, ou você não tem controle da sua vida. Então, aprende a falar não. Hoje, de cada 10 solicitações de propostas que eu recebo, em torno de 9 eu falo não. Porque a logística não faz sentido, porque eu vejo que, por exemplo, não é uma praça que faz sentido eu estar ali, eu vejo que não tem conexão com o público que vai estar ali, por várias razões. Às vezes o cachê não faz sentido, quando eu cobro o cachê, entendeu? Ou seja, às vezes mesmo cobrando não faz sentido, por conta dos outros negócios que me demandam, e também porque a minha agenda da educação me demanda bastante tempo ali. Por exemplo, hoje nós estávamos com um evento lá, eu estava por volta de 50 empresários contábeis que estavam participando de um evento que nós fizemos um workshop a tarde toda. Então, ou seja, eu tenho uma agenda concorrente própria para tudo isso. Rituais de gestão. Então, eu tenho muitos rituais que eu não posso abrir mão. Lembra que eu falei? Participei da reunião de marketing. Todo mês eu participo dessa reunião. Eu tenho reuniões de financeiro para análise de dados financeiros de todos os negócios. Eu tenho reunião com assessor de investimento. Vários rituais diferentes na minha vida para poder conseguir gerenciar tudo isso. Acompanhamento de métricas, hoje são 58 indicadores que eu analiso. E eu não alimento nenhum dos indicadores. Por exemplo, coisas relativamente simples, mas que eu analiso. Ontem nós entregamos um workshop. Então, ao entregar um evento, o meu time faz um debriefing desse evento, que é um pós do evento, analisa todos os números do evento e coloca num dash que eu tenho acesso para que eu possa verificar. Quando aquilo está lá, eles me avisam para eu poder analisar aqueles dados. Por quê? Porque as decisões, elas precisam ser baseadas em indicadores, em números. Isso é paradoxal, porque nós somos as pessoas dos números, só que, de modo geral, a gente olha para as empresas contábeis, eles estão capengando o próprio financeiro. A quantidade de empresas contábeis que está falando de vender BPO que não faz sequer o próprio financeiro é grande. E eu falo isso porque eu vivo isso. Eu vivo a minha vida com os empresários contábeis o tempo todo. E eu vejo coisas assim que poderiam ser evitadas se eles fizessem o papel deles dentro dos próprios números. Alinhamentos constantes com o time. Então, por exemplo, tem time que eu tenho que ter reunião toda semana, tem time que eu tenho reunião mensal, e por aí vai, que são as pessoas que respondem ali dentro da hierarquia. Mentoria e aconselhamento, isso é uma coisa que é algo que as startups, esses grandes empresários todos que você conhece, que você admira eles, todos eles têm mentores e aconselhadores, todos. E eu tenho uma rede de pessoas no meu network, além de programas que eu participo, como programas de mastermind, que eu pago para estar ali, para poder receber aconselhamento. Por exemplo, eu tenho um consultor focado no mercado de educação, e toda semana nós temos uma reunião com ele. E toda semana a gente desenvolve ali um tema específico dentro do projeto dele. Hoje, por exemplo, eu não participei, porque eu já tinha uma outra reunião, e porque ele estava aconselhando, nesse caso, a Fernanda, não eu. Então, eu não participei. Por quê? Por causa do princípio de reunião. É o assunto da Fernanda e não o assunto meu nesse caso. Então, eu não participei. Mas, semana passada, eu estava com ele. Para quê? Para que eu possa me desenvolver. Por quê? Porque você acha que você não precisa desenvolver, até alguém que está enxergando as coisas de uma forma diferente te mostrar o quanto você precisa. Eu também coloco nessa mesma linha.
eu não abro mão da minha terapia. Terça-feira, por exemplo, eu cheguei de um compromisso que eu tinha, de um evento que eu estava, e eu tinha terapia às 15 horas. E a escolha era, ou eu almoçava, porque eu não tinha conseguido almoçar, ou eu fazia terapia. Eu fiz a terapia e almocei depois da terapia. Por quê? Porque, como empresário, como pai, como marido, com tudo esse rolê que a gente vive, a gente precisa estar equilibrado mentalmente. E você precisa de ajuda, e muitas vezes você não vai buscar ajuda, porque você não reconhece que precisa de ajuda. Então, entenda uma coisa, ninguém que está tendo o resultado que você olha e você admira, está ali por acaso. Ele tem uma rede de apoio. E pare de achar que você vai dar conta sozinho, porque você não vai dar conta sozinho. E para de ser orgulhoso de achar que você não precisa de ajuda, porque você precisa de ajuda. E vou falar com experiência própria isso. Porque era a pessoa que falava que não precisava de terapia. Até um dia que a minha família teve uma conversa séria comigo e falou assim, você vai fazer terapia ou não? E aí eu falei, tá bom, eu ouvi eles. E hoje eu não consigo ficar sem, entendeu? Porque tem coisas que eu vou falar ali para uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, que eu faço online, que eu não posso falar para ninguém em casa, que são coisas minhas, entendeu? Que eu não posso falar para o meu sócio. Por quê? Porque meu sócio está espelhando em mim, na minha função que eu exerço, e está esperando as respostas que ele não está achando. Só que nem sempre eu estou preparado para dar essas respostas, eu preciso de ajuda, e aí entre os conselheiros, entre os mentores, pessoas que você confia. Aqui eu exemplo para vocês verem a minha agenda. É até triste que não dá para vocês verem, mas eu só vou ler aqui para vocês verem um pouco. Eu printei a agenda de hoje, para vocês entenderem. Porque aqui, o que acontece? Só para contextualizar, eu ensino aquilo que eu faço na vida. Não é papinho de empreendedor de palco, vim aqui contar coisa bonita para vocês. Não, é aquilo que eu vivo. Acordei às 5 horas da manhã, às 6 da manhã eu estava na academia. Eu chego em casa, o meu café já está pronto, nós temos uma moça que trabalha lá em casa, ela chega às 5h40 todos os dias. Antes da gente sair, ela já está lá, ela deixa o café preparado para a gente, prepara o nosso almoço, que a gente vai levar. Então, às 7h10, o café já está na mesa. Às 9 horas, eu já estava na primeira reunião do escritório, que é aquela reunião que eu falei para vocês. Depois eu tive uma segunda reunião em seguida. Depois eu estava me preparando para poder resolver algumas coisas minhas lá dentro do escritório. Almocei ao meio-dia, terminei de almoçar, vim para cá. Aqui foi minha vinda para cá. Aqui foi quando eu cheguei aqui. Aqui é o horário que eu estou aqui da palestra. E aqui é o horário que eu volto para casa. Está tudo organizado. Eu não perco o compromisso. Se eu falar o horário com a pessoa, eu não vou errar no horário. Então, para estar aqui, eu organizei no dia anterior, o endereço daqui já estava desde o dia que eu fechei a palestra. Organizei no dia anterior no Waze, qual é o horário que eu tinha que sair de lá. Deixei o Waze programado para poder me avisar, porque eu tinha que estar aqui no meu compromisso comigo mesmo, não um compromisso que eles pediram, eu compromisso comigo mesmo, 1h30 antes do meu horário. E na hora que o Waze falou que eu tinha que sair de lá, é o horário que eu já estava pronto, porque eu já tinha almoçado antes. Eu almoço meio-dia, almocei um pouquinho mais cedo, para poder conseguir almoçar, porque eu também não posso ficar sem comer, entendeu? Então, tudo é um jogo estratégico para você fazer o que tem que ser feito. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que fala, eu não tenho tempo para poder fazer tal coisa, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para poder treinar, não tenho tempo para fazer... Não. Você tem tempo se você se organizar. Porque é só uma questão de você se organizar. Aqui, algumas métricas que eu analiso lá, que eu falei para vocês. Você pode melhorar a gestão da sua contabilidade? Sim. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora, como é que eu posso ajudar vocês dentro daquilo que a gente faz. A gente tem dentro lá da TAS, como eu citei para vocês, e o colega esteve lá, uma imersão de 2 dias. Então, eu vou dar para vocês aqui um pouco, para vocês entenderem como que funciona essa nossa imersão. Então, na prática, aquilo que eu mostrei daquelas técnicas de gestão, a gente mostra isso de forma detalhada dentro da gestão, que são 20 horas de conteúdo, tem uma garantia incondicional, se, por exemplo, não fez sentido, você foi lá, não fez sentido, a gente devolve o dinheiro integralmente, porque eu sei o que eu estou entregando lá, junto com a Fernanda. Ele fica lá na sede da H Educação, não está aparecendo aqui porque está escuro, tá?
Mas a gente vai ter uma turma, a turma agora de outubro está encerrada, mas a gente vai ter uma turma agora em novembro, 17 e 18, se eu não estou enganado, mas está no link. Mas se você não puder ir nessa turma, essa condição que eu trouxe para vocês aqui, que é diferente da condição que está lá no site, vocês poderão ir até março do ano que vem. Então, vocês não vão ter problema em relação se não puder ir nessa turma. É só falar com o pessoal do suporte e dizer, olha, eu não vou poder ir em novembro, mas eu vou na próxima turma. Eu só não tenho a primeira data de 2026, porque eu vou fazer uma cirurgia de quadril, e aí eu estou dependendo do dia que eu vou fazer a cirurgia de quadril para poder marcar a próxima turma, que eu vou ficar ali uns 30 dias sem poder dar palestra durante ali a recuperação da cirurgia. Os grupos, né, são até de 50 alunos. Tem a visitação na nossa sede, lá na Taxo, então a gente faz uma visita técnica lá, passa um tempo considerável lá, mostrando todas as áreas, conversando com a equipe, e tem uma apostila de estudo. Você já tinha apostila quando você foi lá? Quem que foi lá? Tinha apostila já? Não. Tinha, né? E é o único programa que tem acesso a mim e a Fernanda durante 2 dias. No primeiro dia, né, fala sobre estratégia de resultados, processo, fluxo de tarefas, marketing contábil aplicado na prática, robotização e automação, por exemplo. Aqueles robôs que eu falei para vocês, a gente mostra tudo na imersão e mostra como que nós fizemos. E a metodologia do mecanismo de crescimento e resultado. No segundo dia, estrutura do departamento comercial, estratégia para conquistar pelo menos 30 clientes novos. Essa estratégia de 30 novos clientes, o que eu faço? Não tem slide nenhum, eu monto a estratégia com os alunos ali, baseado no que os alunos estão falando na hora. Então, dá um exemplo de nicho. Aí eu vou pegando as ideias deles mesmos e vou montando no flipchart para que eles tenham ali uma estratégia prática para levar embora. A mentalidade de alta performance e decisões estratégicas para acelerar o crescimento. O investimento. Não apareceu aí, mas lá no site está 1.397, e a gente trouxe uma condição de 30% em 12 de 97, ou 970 à vista, que não sei por que não apareceu. E o sócio tem um valor de 50% para a segunda cadeira. Tá. E nós vamos dar um bônus. Para aqueles que assinarem para poder participar do H-Gestão, a gente vai liberar o curso de Contabilidade Digital 3.0, gravado. Tem 27 aulas, com as aulas bônus. É um curso que eu mostro a metodologia da contabilidade digital, a gente vai liberar esse curso como bônus para aqueles. A gente não libera isso para quem compra no site. Eu trouxe essa condição de bônus exclusivamente para vocês. Turma, aqui só para vocês poderem ver, tem uma página, só escaneia para vocês poderem ver no WhatsApp. Vocês não precisam comprar agora, tá? A turma de novembro, a gente está com 13 cadeiras disponíveis, tá bom? Então, se você quiser ir na turma de novembro, só não esquece de comprar para não ficar de fora. Se ficar alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui em relação ao H-Gestão, pode me chamar no Instagram, eu respondo pessoalmente o meu Instagram, e aí eu vou estar de viagem daqui a pouco de volta, mas depois eu respondo vocês e a gente resolve para que não fique dúvida nenhuma em relação a isso. Se você quer entender como é que você faz para aplicar o que nós mostramos aqui, mudar o seu negócio contábil, ajustar esse plano de crescimento, etc. e tal, o H-Gestão vai ser a imersão que você vai fazer. São 2 dias que você vai ficar em São Bernardo do Campo, você vai lá, dá para você ir cedo se você quiser, ou vai no dia anterior à noite. O Hotel Ibis e o Adágio fica do ladinho da H-Educação, você fica hospedado lá, e dá para você, no segundo dia, a gente acaba às 19 horas, dá para você voltar no segundo dia e voltar para a Americana ou para as cidades que vocês moram aqui perto e pronto. Então, é bem tranquilo, dá para fazer esse bate e volta e vir, mas vai ter que dormir uma noite lá. E aí, o primeiro dia, a gente vai até quase 10 horas da noite, porque tem muita coisa para poder entregar, a gente faz um happy hour no final do primeiro dia, e no dia seguinte a gente libera mais cedo, porque a maior parte do pessoal volta para casa às 19 horas, quando a gente libera, tá bom? Quero deixar aqui 5 aprendizados finais para a gente poder encerrar. Primeiro, você não precisa ser perfeito, só precisa ser eficiente. Ponto. Por que acontece? Você se cobra demais para você fazer um conteúdo no Instagram, você se cobra demais para você, por exemplo, conseguir implementar uma técnica de gestão na sua empresa, por exemplo. Eu não tenho um sistema, então faz uma planilha de Excel. Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento. Se você quer ser perfeito, você não sai do lugar.
E a gente tem uma premissa muito clara, a gente vai errando e a gente vai ajustando o tempo todo, Tarso. Vai achar que lá a gente erra pra caramba, porque são muitas iniciativas diferentes que a gente vai testando. E tem coisa que não dá certo e está tudo certo. Pivota e segue em frente. Segundo, a velocidade do seu negócio será determinada pelo mais lento. Quem tem sócio aqui? Quem tem sócio? Quem tem sócio e o sócio está aqui? Bem, entenda uma coisa. São casados? Então, entenda uma coisa. Se há um desalinhamento, tá? Um sócio está numa frequência, outro está em outra frequência. Um sócio está numa velocidade, o outro está em outra velocidade. Claro que existem situações específicas que pode acontecer. A pessoa pode passar por um problema pessoal. A gente teve várias situações. Tivemos uma sócia que perdeu o filho, ela ficou afastada um tempo por conta disso. A gente teve sócio que já ficou doente. Eu já fiquei doente, já tive câncer, já tive problemas para resolver e tudo mais. Já passei no passado por divórcio, coisas que atrapalham, enfim. Então, são coisas pontuais que fazem parte da nossa vida como ser humano. Agora, você olha para o seu sócio, vê que você está enxergando um mundo e o seu sócio está vivendo uma outra realidade, cuidado. Porque esse desalinhamento aí vai travar o seu negócio. E olha, a quantidade de problemas de sociedades que chegam para mim dentro do meu Instagram, o pessoal me manda lá, é muito grande. Dentro da própria mentoria mesmo que nós temos, eu atualmente estou cuidando de uns 3 casos ali, que a gente está ajudando ali. Tem 2 casos, por exemplo, que eu sei que eles não vão ficar mais, eles já estão fazendo um processo de estratégia de desligamento, por exemplo, entendeu? Da sociedade, porque não está fazendo sentido. E quando a gente fala de casal, o desafio é maior, né? Porque se vocês desentenderem no negócio, depois vocês ainda vão ter que dormir junto, né? Você pode colocar ele para dormir na sala, né? Mas não dá para colocar todo dia não, né? Senão... Então, o que acontece? A gente precisa ter um cuidado redobrado. Quando a gente fala de irmãos, então trabalha minha esposa, trabalha meu irmão junto comigo. Mas ali está tudo descrito o papel de cada um. A autonomia que cada um tem. Nós temos acordo de sócios com todos, tanto que nós tiramos um sócio aqui, o Felipe que conhece a gente lá, sabe que nós tínhamos um 7º sócio, né? Nós éramos 7. E o Cláudio saiu da sociedade. Eu levei um dia para tirar o Cláudio da sociedade, porque deu um problema lá e teve que tirar. Estava 15 anos comigo, quase 15. Quase 20 já. E nós tiramos esse ano. Por quê? Porque tinha um acordo de sócios. 0 problema emocional para resolver um problema que pode ser tratado de forma racional quando você tem as coisas documentadas. Se você não consegue arrumar a própria cama, você não vai conseguir arrumar a casa. Então, assim, ou você começa a ajustar a sua vida nas pequenas coisas, ou você não vai fazer as grandes coisas. Então, a gestão do seu negócio começa com a sua gestão pessoal. O controle sobre o seu negócio começa com o controle da sua própria agenda, começa com o controle do seu próprio tempo. Se você não consegue falar não para um convite que você não quer aceitar, você não vai conseguir estar à frente de um negócio, porque você não é uma pessoa capaz de dizer aquilo que não faz sentido para você, entendeu? Então, toma controle sobre a sua vida. Toma controle sobre o seu negócio. Se você não está fazendo o financeiro do seu negócio direitinho, como tem que ser feito, então para tudo e começa a fazer o negócio certo, para que você saiba exatamente como é que estão os seus próprios números. Para depois você falar de vender contabilidade consultiva, falar de vender BPO financeiro para o seu cliente. É tolice acreditar que sozinho você vai ter mais resultados que acompanhado. Já falei sobre isso, não quero ser redundante. Mas ninguém sozinho vai ter resultado mais do que acompanhado. Por quê? Porque você fica numa bolha. Vocês saíram de lá da empresa contábil de vocês e estão aqui. Vocês poderiam estar lá, enfiados atrás da mesa, resolvendo o problema de cliente, estão aqui, recebendo insights. Quantos anos vocês têm de contabilidade? 33. Então, ou seja, estão de 94, 93. 93. 33 anos de contabilidade. Se eles não continuarem evoluindo, o negócio não vai durar mais. Porque quantas vezes eu tive que reinventar o meu negócio para estar onde está hoje?
E eu poderia estar pensando o quê? Eu poderia estar pensando já, vou começar a pensar na minha aposentadoria, em desacelerar. Não, eu estou com o pé no acelerador. Porque eu estou vivendo a cada ano, os últimos 10 anos, o meu melhor ano. Então, eu só olho assim e só vejo o que é que eu vou fazer ainda para dobrar de tamanho o que nós construímos na nossa empresa contábil, além dos outros negócios todos que eu mostrei para vocês. E seu mundo relacional, ele sabota os resultados que você quer alcançar. Escolha quem são as pessoas que podem fazer parte da sua vida. Cuidado com aquele cunhado seu invejoso, seca a pimenteira, parece um corvo, fica corviando a sua vida. Porque assim, ele não entende o seu rolê. E aí você vai falar para ele, por exemplo, que você vai fazer um treinamento, que você vai ter que fazer uma viagem para você se desenvolver, ele vai falar, mas para que um negócio desse? Para que você vai investir nisso, né? De novo? Pô, mas de novo você vai estar ali, para que tudo isso, entendeu? Porque ele tem uma visão limitada. E cuidado com os invejosos. Cuidado com a energia. Porque energia emana. E olha, eu vejo o copo lá, dá aquelas borbulhadas lá, que a pessoa chega com aquela energia pesada lá, velho. Gente, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu encerrei meu tempo, eu não sei se... Acho que não dá tempo de alguém para perguntas, acho que não tem mais tempo para isso, né? Não tem? Não tem ninguém para falar que não tem. Mas assim, eu espero que vocês tenham curtido, quero agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. E se alguém, porventura, precisar falar comigo, como eu falei para vocês, lá no meu Instagram, Anderson Hernandes Oficial, pode me chamar no Instagram, eu respondo pessoalmente, vai ser um prazer a gente poder conversar. Obrigado!